Bom, pessoal, então, continuando. Só uma observaçãozinha rápida antes da gente prosseguir. Eu citei como contrato oneroso no vídeo anterior o comodato. Esqueçam, comodato não é contrato oneroso. É um empréstimo gratuito de coisa infungível. Então, não se aplica a garantia contra vícios redibitórios em contratos de comodato. Comodato a gente vai estudar lá na frente no segundo semestre e a gente volta a tocar no assunto, mas esqueçam o exemplo de comodato como contrato oneroso. Foi um ato falho, é um contrato gratuito. Bom, também peço desculpas aí pelo barulho de talheres, minha filha gritando aqui, mas a gente está no confinamento, esse tipo de coisa acontece. Bom, mas seguindo, eu vinha no vídeo anterior falando sobre a questão do princípio da garantia. E estou citando muito a expressão contrato que envolva alienação onerosa de bens em caráter comutativo. Cite exemplos: compra e venda, permuta, dação em pagamento. São todos contratos que envolvem alienação de bens que ocorrem de maneira onerosa e com caráter comutativo. A doação também é um contrato de alienação de bens, mas como regra de alienação gratuita de bens. Nós temos, como dissemos no vídeo anterior, uma modalidade de doação onerosa, uma modalidade excepcional de doação em que o donatário assume a obrigação de prestar algo em favor do doador, de terceiro por ele indicado ou da coletividade. Por isso, nessa modalidade excepcional, que se assemelha às alienações onerosas porque envolve alguma espécie de contraprestação, incide a garantia contra vícios redibitórios. Bom, dito isso, vamos aprofundar um pouquinho mais esses conceitos gerais. Vejam, não importa que o alienante da coisa, em contrato oneroso comutativo, desconheça o vício oculto que o bem apresenta. Tá? Ainda que o alienante, ainda que o vendedor desconheça que o bem que vai ser alienado apresente um defeito, ele responde por os vícios redibitórios. Ele responde por esses defeitos ocultos que a coisa vem a apresentar. Então imaginem, eu coloco meu carro à venda e desconheço o fato, porque eu já não rodo com o veículo há algum tempo, de que o seu câmbio, a sua embreagem, contém um defeito que logo vai tornar o bem impróprio ao uso a que se destina. Isso não me exime de responsabilidade perante o comprador, né? Eu continuarei tendo que prestar garantia. A ausência de conhecimento, ou seja, a boa-fé do alienante nesse caso, apenas o exonera do dever de pagar perdas e danos ao adquirente, além de prestar a garantia que a lei lhe assegura ao adquirente em relação aos vícios redibitórios. Ou seja, o efeito da boa-fé do alienante, o fato dele desconhecer o vício, o fato de eu não saber que o carro apresenta aquele problema no câmbio, na embreagem, apenas me exonera do pagamento de uma eventual indenização em favor do adquirente. Mas eu continuo tendo que prestar a garantia. Tá certo? A esse respeito, aliás, nós podemos citar o artigo 443 do Código Civil, que diz: se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos.
Se não o conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Ou seja, a má-fé do alienante, ou seja, o seu conhecimento do vício oculto, agrava a sua situação jurídica. Além de ter de restituir aquilo que recebeu, optando o adquirente pela devolução da coisa, ainda vai ter que indenizá-lo por perdas e danos. Então, além de devolver o dinheiro que eu recebi pela venda do carro, eu ainda vou ter que pagar a indenização em favor do adquirente. Se eu desconhecia o vício, ou seja, se eu estava de boa fé, eu apenas teria que devolver o dinheiro mais as despesas, eventuais despesas do contrato, se teve gasto com cartório, essas coisas. Tá certo? Lembrando que isso é um princípio geral de direito, a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser demonstrada nesse caso pelo adquirente. Ou seja, cabe ao adquirente provar que o alienante, que o vendedor do carro, no nosso exemplo, conhecia o problema no câmbio. Se ele conseguir provar esse fato, aí, além de ter direito a recuperar aquilo que ele pagou, ele vai ter ainda a possibilidade de obter uma indenização por perdas e danos. Agora, outra coisa importante, não é qualquer vício oculto que gera a garantia contra vícios redibitórios. O que eu quero dizer com isso? Para que o vício oculto, eventualmente presente na coisa, obrigue o alienante a garantir o adquirente, deve ser sério, deve ser um vício capaz de tornar a coisa imprópria para o uso ou lhe diminuir sensivelmente o valor. O que eu quero dizer com isso? Imagine a situação. Vendi o carro, o comprador naturalmente examinou o veículo antes de pagar o preço, ele abriu o capô, olhou lá os componentes do motor, chamou às vezes até um mecânico de confiança para acompanhá-lo e certificar de que aquele veículo estava de fato em condições, examinou toda a lataria, olhou o interior, a quilometragem, ou seja, ele se cercou de todas as cautelas. Achou que o carro estava ok, resolveu fechar o negócio, transferiu o dinheiro para a conta do vendedor e o vendedor lhe entregou as chaves do carro para que ele o levasse para casa. 2 dias depois, o comprador vai lavar o carro, né? E percebe que ali no para-choque tinha um risquinho que ele não percebeu. Tinha lá um pequeno marca de aquelas pedrinhas da estrada que batem e afundam um pouquinho a lataria, coisa que ele não percebeu no momento do negócio, porque de fato estava num local bem, entre aspas, escondido do carro. E aí ele vai procurar o vendedor e dizer, não, quero devolver o veículo, ou quero um abatimento no valor do veículo, porque tem aqui um risquinho que você não me mostrou. Vejam, esse tipo de defeito não configura vício redibitório, né? Não obriga o alienante a restituir aquilo que recebeu, ou mesmo conceder um abatimento ou devolver parte do que recebeu ao comprador do veículo, né? Porque não se trata de um vício que torna a coisa imprópria para o próprio uso ou para os fins a que ela se destina, né? Então, é preciso ter em mente esse fator. Não é qualquer defeitinho que caracteriza o vício redibitório, por mais oculto que seja. É preciso que esse defeito oculto torne a coisa imprópria para o uso ou para os fins a que ela se destina. Tá certo? E ainda,
no regime de vícios redibitórios do Código Civil, o vício deve ser oculto. Porque se ele for aparente, também não cabe ao adquirente fazer qualquer reclamação perante o alienante. Né? Nós vamos ver que essa é uma diferença importante do regime do Código Civil quando comparado ao regime jurídico de vícios redibitórios do CDC. O CDC garante ao adquirente também garantia contra vícios aparentes, né? Mas a gente vai tratar disso mais à frente, tá certo? Vou terminar essa segunda parte do vídeo aqui e nós, na terceira parte, avançamos falando dos prazos, das ações. Aguardem.